Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0, né? Depois de tentar bastante ali, o goleiro Léo Jardim fez muitas defesas, o Flamengo era para ter feito muito mais gol. Mas vamos ver o que a imprensa falou aí sobre esse Mengão, né? Que voltou a cavalaria, o time completo, titulares e mostrou que é muito forte. Então, sem mais enrolações, agora aí galera, com o vídeo. 1-0 de um jogo que já era de um domínio muito grande do Flamengo no 11 contra 11, o jogo definitivamente acaba em termos de competição mesmo, até após a expulsão do Barros no início do segundo tempo, e aí era quase o Vasco tentando resistir, uma questão de tempo até que o Flamengo conseguisse fazer o gol. Muito boa noite, Alex. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, dona Kelly. Tudo bem, não? Tudo bem. Certo, Cadu Mansa, todo mundo tá em casa. Isso aí foi o famoso treino de luxo mesmo, né? O Flamengo volta realmente pro ano já numa condição muito boa, com esse mesmo padrão, muito bem interessado no jogo, sabendo da importância do momento, daquilo que representa, e fez um belo jogo de novo, e concordo com o Mansur, 11 contra 11 já estava melhor. Agora, depois da expulsão, ficou mais tranquilo para poder conseguir fazer outras coisas aí dentro do jogo, jogar bastante por dentro, não só por fora, como estava a maior parte do tempo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ouvir mais das impressões da nossa dupla por aqui, com o Mansur e com o Alex. Agora a gente vai lá pro gramado do Maracanã. Vamos falar um pouco mais desse jogo, que eu acho que foi com o Flamengo em uma boa rotação, apesar de ser a primeira partida da equipe principal. A gente estava muito na dúvida de como ia chegar esse elenco, ainda mesclando um pouco, né, reservas com titulares. Mas eu acho que foi uma boa apresentação do Flamengo e a gente também vai poder repercutir tudo isso com a galera que estava na nossa transmissão, Antero Neto, Jéssica Sescon e Fernando Praz. Eu quero saber se vocês concordam que nem parecia exatamente o primeiro jogo da equipe principal do Flamengo. Estavam em uma boa rotação, amigos. Boa noite, bem-vindos. Tudo bem, Kelly? Boa noite para você, para o Mansur, também para o Alex. Inclusive, eu falei com o Praz durante o jogo, né, no finalzinho do segundo tempo, até falei o seguinte, olha, tem uma questão que tivemos uma expulsão no comecinho do segundo tempo, mas será que o Flamengo passou nesse primeiro teste, assim, de ver como é que o time estava? Praz, boa noite, bem-vindo, amigo. Boa noite pessoal do estúdio, quem está em casa assistindo a gente. Eu acho que provavelmente foi estratégia do Felipe, né? Ele sabendo dessa questão física, ele optou por empurrar o Vasco para trás, conseguiu isso, pressionou, teve a bola. E a marcação do Flamengo foi sempre correndo para frente, né? Então o Felipe evitou o desgaste do time ter que correr 30, 40 metros para trás para recuperar espaço e depois atacar. E isso eles fizeram depois dos 15 minutos com muita competência, complicando o Vasco a sair de bola. Vários lances do Flamengo foram criados através de roubada de bola no campo de ataque. E com isso ele fez com que? Fez com que o Vasco tivesse que recuar. E aí o Vasco ficou muito longe para a transição da defesa para o ataque. E isso acabou gerando posse de bola do Flamengo, muitas situações. O Léo Jardim começou a ganhar destaque já no primeiro tempo. Aí, um lance, marcação, pressão e roubada. E isso foi a tônica do jogo. E o Flamengo fez isso com maestria. E por isso que eu acho que não desgastou tanto de ter que correr para trás. Aí vem o segundo tempo, uma expulsão aos 5 minutos. E aí facilita, né? Porque jogar com um a mais. E contando, o Antero falou várias vezes durante o jogo, é o primeiro jogo do Flamengo, mas é o segundo do Vasco, dessa equipe. Claro que o Vasco tem alguns dias a mais de treinamento, mas é começo de temporada ainda. Mas o Flamengo já no primeiro tempo era superior. Jéssica, boa noite, bem-vinda aqui ao Troca de Passes. Tivemos a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar para conversar com vocês aqui no Troca. 10, 15 minutos do Vasco interessantes no primeiro tempo, teve aquela bola lá do Andrés Gomes, essa do GB. Mas já no primeiro tempo, quando a gente tinha 11 contra 11, os números do Flamengo eram bem superiores a do Vasco, né? O Flamengo não levou muito tempo, né? Boa noite, amigos aqui da cabine, amigos também que estão assistindo Troca. Não levou muito tempo para o Flamengo conseguir dominar, né? E a estratégia do Flamengo prevalecer em relação à estratégia do Fernando Diniz. Então, foi um Flamengo que conseguiu se impor, pisar no campo do adversário quase que na totalidade dos minutos, o tempo inteiro pisando no campo do Vasco, roubando a bola ali e deixando o Vasco acuado. O Vasco não conseguia sair jogando, a aproximação era lenta, a troca de passes era mais lenta do que chegava a marcação. Resumindo, assim, foi um Flamengo que chegou mais inteiro fisicamente para esse jogo, por incrível que pareça, do que o próprio Vasco, embora os dois times estão no início de temporada, né? Então, o Vasco foi cansando já no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo já mostrava esse cansaço, já não acompanhava as movimentações do Flamengo. No segundo tempo, então, com um jogador a menos, a gente viu isso aparecer ainda mais. Eu acho que a expulsão, sim,
contou para que esse segundo tempo fosse completamente dominado pelo Flamengo, mas a verdade é que no 11 contra 11 o Flamengo já conseguia envolver, né? O Vasco já tinha caído na arapuca do Flamengo no primeiro tempo, né? No 11 contra 11, e o Fernando Diniz quebrava a cabeça para ver como sair dessa arapuca, né? Como fazer para o time trocar passes mais rapidamente, para aproveitar o PH que subia lá como ponta direita, fazendo essa amplitude por lá, né? Fazer essa bola chegar até lá, a saída acontecia pelo lado esquerdo, para tentar fazer essa inversão. Em alguns momentos o Flamengo neutralizou e as poucas jogadas boas do Vasco aconteceram aproveitando bastante o PH. Só que no segundo tempo a gente não conseguiu ver essa jogada se repetir. E mesmo com 1-0, Praz, foi um domínio do Flamengo em que ele teve a maior posse de bola, mas ele poderia muito bem, com a vantagem numérica também dentro de campo, como a gente diz, se sentar, né? Colocar o pé em cima da bola, gastar mais o tempo. Mas foi um Flamengo que continuou atacando. Então, assim, ele teve a vantagem numérica, estava com a vantagem de 1-0 também, mas continuou pressionando o time do Vasco. Ou seja, assim, no primeiro jogo mesmo do time do Flamengo, ele continuou atacando o time do Vasco, como a gente vê aí nos outros lances. Então não foi um domínio só assim de posse de bola, foi um domínio de finalização também, de chances de gol, né? Não, foram muitas finalizações. O Léo Jardim no segundo tempo fez várias defesas. Os zagueiros do Flamengo jogavam na intermediária do Vasco, o Flamengo dava amplitude e dificultava a marcação do Vasco. Isso tem mérito do treinador também, né? Que consegue incutir isso nos jogadores. Mas aí eu acho também que esse ambiente que se criou, essa tensão que se criou, ajudou o Flamengo também a entrar ligado no jogo. Eu acho que isso acabou levando para o lado bom, né? Essa tensão de mudar o planejamento. A gente viu, é nítido que o Felipe Luiz ficou irritado, não gostou da mudança do planejamento, mas isso também acho que serviu para alertar, né, para acender o ambiente do Flamengo, e aí a gente viu isso no jogo. A gente tá vendo os lances ainda. Só mais uma perguntinha aqui, pessoal do Troca pra Jéssica, porque o Léo Jardim, nós ouvimos há pouco, né, o Léo conversando com a Ana Flávia Nunes, falando, olha, foi só o primeiro jogo da temporada, tem muita coisa pela frente. Mas esse jogo traz algo de ensinamento pro time do Vasco? E quais seriam esses ensinamentos, Jéssica? Eu acho que o principal é entrar em campo sempre ligado, né, para poder sair dessa marcação. É claro que o Diniz tem como estratégia atrair o adversário para que ele faça realmente essa pressão alta. Então isso tem que estar aprimorado, porque se essa é a principal arma desse Vasco de Fernando Diniz, principalmente agora que não tem mais o Ryan para contar com esse jogador que faz a jogada individual, então isso precisa estar muito aprimorado. Em jogos assim, num clássico, tem que tentar equilibrar esse ritmo, né? É difícil fazer isso no início de temporada, volto a dizer, é claro que não está na melhor forma física o Vasco ainda, vai levar um tempo, mas isso precisa ser cuidado, né? Porque se não fosse o Léo Jardim na partida de hoje, esse placar teria sido bem mais elástico. Quantas defesas o Léo Jardim fez, Fraz? A gente estava olhando aqui, né? Foram mais de 10? Foram mais de 10. Mais de 10, né? Defesas, E foram defesas difíceis, importantes, como a gente viu aí nos melhores momentos. Bom, o time do Flamengo tem mais um clássico pela frente, mas vocês vão mostrar já a classificação, respira um pouquinho mais aliviado, sai daquela zona do quadrangular do rebaixamento. No domingo enfrenta a equipe do Fluminense e o Vasco da Gama já no planejamento de encarar o Boa Vista com o time alternativo na próxima rodada do Carioca, também no domingo, jogando fora de casa, viu, Kelly? Muito bem, amigos. Deixa, antes de me despedir de vocês, ouvir as primeiras impressões do Mansur e do Alex depois desse jogo. A gente falava desse Flamengo que estava numa rotação interessante já para esse primeiro jogo do elenco principal. Um Vasco que teve, sim, a partida um pouco condicionada pela expulsão muito cedo, no início do segundo tempo. O que vocês acreditam que sejam os destaques desse primeiro clássico carioca de 2026? Além desse trio. Esse trio brilha sempre, né? Isso aí. Não, o grande destaque do jogo é o Léo Jardim, né? Pelo volume do Flamengo, um jogo de 32 finalizações, 10 defesas e que termina 1-0, o Léo Jardim ainda assim é o destaque. O jogo tem dois momentos um pouco distintos para mim. O Flamengo dominou o tempo todo, o que chamou, de fato, o ritmo chamou muita atenção pela capacidade do Flamengo de estabelecer esse volume que ele teve o tempo todo a partir de uma pressão muito forte, recuperar a bola rapidamente. Agora, as propostas também eram diferentes, né? O Vasco tentava, como disse a Jéssica, a partir de uma saída em que ele concentrava por vezes o Nuno e o Coutinho junto com o volante, junto com defensores para melhorar o primeiro passe, fazendo com que os pontas do Vasco fossem o Gomes e o PH pelo lado direito, tentar atacar em estocadas, em bolas longas, pegando as costas da pressão para esses jogadores arrancarem. Então, naturalmente, era o Vasco que ia ter menos tempo com a bola. O Flamengo teve o domínio do primeiro tempo e encontrou jogadas de finalização, mas em combinações pelo lado do campo que terminavam em cruzamento. Ainda assim, eu acho que dependendo da formação que o Flamengo usa, e essa de hoje, por exemplo, com o Bruno Henrique como o 9, hoje ele não fez o trabalho daquele atacante que sai para ficar numa meia esquerda, como ele fez em alguns jogos, com a presença do Carrascal, ele fez a função do centroavante. O Flamengo tem algo nos últimos metros do Flamengo que eu acho que ainda falta
desde o ano passado, em alguns momentos, especialmente contra times em bloco bem baixo, para o Flamengo transformar muito volume em chances claras. A situação mais clara do primeiro tempo é do Vasco ainda, com isso tudo. A única finalização do Vasco no jogo, porque teve a do Gomes, que já era dentro dessa estratégia do Diniz, que dá na trave, mas o lance estava em impedimento, ele não conta na estatística, mas foi uma escapada. E tem o lance do GB no passe do PH. O Vasco acabou tendo até as situações mais claras do primeiro tempo, apesar do enorme domínio do Flamengo. No segundo tempo, assim, com a expulsão, o Vasco se limita a defender. Acho que o Piton vai mal na forma como ele rebate a bola do gol. Ele poderia ter tentado uma outra solução ali, ele acabou quase assistindo o gol. Afastou fraco, né? Isso. E acho que o Flamengo melhora de vez quando o Vasco, que o tempo todo defendeu mal o centro da área, tem muita dificuldade a partir da entrada do Samuel Lino, que estabeleceu uma conexão dele um pouco mais por dentro, encontrando o passe por baixo para o Pedro, quando o Flamengo aí teve um jogador que conhece a função do 9 em campo. O Flamengo aí tem uma sucessão de chances, já também no 11 contra 10, e aí aparece demais o Léo Jardim, evitando que o placar fosse maior. Bom, assim, né? Os amigos estão trabalhando faz tempo, né? Eu não quero demorar e prolongar Não quer demorar, nada. mas eu tenho mais uma pergunta pra eles. Quer dar algum nós temos uma gravidinha ali. Ela precisa descansar. Pode, né? já deve estar com o tornozelo inchado ali, retenção de líquido. Tá bom, beleza. Bastante. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Pode então, antes fazer. do Alex falar um pouquinho do que ele achou dessa partida, desse clássico. Eu quero saber sobre esse Vasco que precisa resolver alguns problemas. A gente sabe que está ainda nesse início de temporada. A gente viu um Vasco que oscilou muito em alguns momentos em 2025. O que tem que fazer para tentar evitar essas oscilações agora nessa temporada, minha gente? Só para trazer uma informação, o Vasco acertou 2 contratações, né, para o ataque, do Brenner e do Rinestrosa, e também estendeu o vínculo de contrato do Andrés Gomes até 2031. Diga lá, Jéssica. Essa pergunta não é simples de responder, né? Mas acho que começa elevando o nível técnico da equipe. Quando você tem uma equipe que, com jogadores no nível técnico médio, que é a avaliação que eu faço do elenco do Vasco, esses jogadores eles tendem a oscilar o seu desempenho. Por isso que eles são jogadores numa faixa de valores específica, né? Mediana. Porque eles variam no seu próprio desempenho individual. Isso impacta no coletivo e impacta ao longo da temporada. A gente vê que ao longo da temporada o Vasco tem sofrido com essas questões. Agora, é um Vasco que parece estar indo ao mercado justamente para corrigir isso para esse ano. Acho que é o caminho. Eu acho que complementando a pergunta da Kelly é o seguinte: qual vai ser esse Vasco de 2026? É um Vasco 2026 ou ainda é um Vasco com resquícios lá de 2025, né, Praz? Eu acho que agora, principalmente com a saída do Rayan, do Verratti, é um Vasco 2026, né? Porque o Vasco de 2025, a gente comentou aqui, esses 2 jogadores fizeram 47 gols. É um absurdo, né? O número de gols. Então o Vasco vai ter que achar, o Diniz vai ter que achar soluções. Tem o Rojas, que chegou agora também. Tem o Rinestrosa, o Brenner, que estão chegando, vão ter que se adaptar. São jogadores de outra característica, mas o Diniz vai ter que descobrir um jeito de conseguir tirar mais desse Vasco. O Pix do Alex é CPF, né? Tô mandando aqui o Pix. O Alex elogiou a gente e liberou a gente mais cedo. Exatamente. Que grande amigo, hein? Ele tá de chefe aqui, ele que tá comandando. Nosso técnico é Alex aqui. Obrigada, amigos. Mandei o Pix, viu, Alex? Se vocês não tivessem com uma grávida aí, eu ia judiar um pouquinho mais, mas hoje já não pode, meu Deus. De novo, esse termo não pode usar, desculpa. Tá bom. Ele aceitou o Pix, que eu sei, tá? Antero, Jéssica, Fernando, mandei. um beijo e um beijão pra mamãe do ano, né? Um beijo pra Estelinha, que Beijo, agora vai gente. poder descansar depois de ter acompanhado um baita clássico. Beijo, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Bom, vamos seguir por aqui. Alex, quero ouvir então tu falar um pouquinho mais sobre o clássico vitória do Flamengo por 1-0 e a estratégia do Felipe Luiz, que deu mais certo em uma estratégia de planejamento que também funcionou, com o Flamengo trazendo sua equipe principal mais cedo. Mesmo o Vasco estando num estágio, às vezes, com um pouco mais de tempo de treino, já com essa equipe um pouco mais jogada, às vezes você pode falar assim, poxa vida, por que não tentou pressionar um pouquinho mais? Tentou, é que não é fácil pressionar essa equipe do Flamengo. Mesmo voltando agora desse primeiro período de treinamento, de pré-temporada, dá para perceber a competência do Felipe, com a sua comissão, para deixar os jogadores. Primeiro, você tem que ter um nível de interesse muito grande dos caras, porque você vem de um. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho sobre o Flamengo, que venceu aí esse jogo contra o Vasco. Um jogo aí onde criou muita expectativa, porque a princípio não ia com o time titular. E agora o Flamengo foi com o time titular e venceu esse jogo tão importante aí, para não precisar disputar aí mais jogos, né? No calendário tão apertado como esse já tá do Flamengo. Então é isso, galera. O que vocês acharam? Comece a opinião aqui pra gente.
o que você sabe desse jogo. Gostei muito, porque vimos que os jogadores entraram em forma física, tiveram mais físico do que os jogadores do Vasco, né? Entraram com sangue nos olhos para tentar ganhar esse jogo. E parece que terminou a temporada em toda temporada e eles continuam em alto nível. Isso é muito bom de ver. Deixe sua opinião aqui no vídeo se você gostou, galera. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.